Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de melhores quadrinhos do bimestre, meses de março e abril de 2021. Eu quase tinha esquecido de gravar esse vídeo, então não vamos perder tempo e vamos direto a essa lista, lembrando vocês que eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Iniciando por o Esquadrão Vitória Especial Origens Secretas, quadrinho nacional do Giorgio Galli, ele que faz um trabalho muito interessante nessa obra, emulando ali o estilo artístico do Jack Kirby e imaginando se os Vingadores tivessem sido criados, em terras brasileiras, um quadrinho nacional aí, escrito e desenhado pelo Jack Kirby. Material realmente muito legal, fica a dica para vocês. Temos também Marvel Teens Miles Morales Volume 1, publicação da editora Panini, trazendo o início da fase do Miles Morales lá no universo Ultimate, escrito por Brian Michael Bendis, quando ele sabia escrever, desenhos da Sara Pichelli, David Marques, galera fera fazendo o trabalho artístico aí das histórias do Miles Morales. E é realmente muito legal, despretensioso, divertido, aquele gibizão de super-herói. Temos também na lista de melhores Sangue e Gelo da Trem Fantasma, quadrinho italiano que vai trazer aquela ambientação de guerra com uma pegada Lovecraftiana. Se passa ali na época das guerras napoleônicas, quando a França tentou invadir a Rússia, e tem elementos sobrenaturais nessa história. Realmente muito bacana. Temos ainda pela Trem Fantasma Mujiko, uma história que é desenhada pelo Pedro Mauro, cara aí da trilogia Gatilho, uma história de um James Bond russo. Então se você gosta do lance da conspiração, da espionagem, com certeza é um quadrinho italiano de bastante qualidade. Tome Volume 1, publicação da editora Pipoca e Nanquim, a primeira obra do mestre Junji Ito. Ela vai ser um total de 2 volumes, a série Tome, e é realmente um quadrinho que incomoda, ele tem coisas estranhas, bizarras, uma garota que não morre e acaba dominando os homens que ficam obsessivos por ela. Uma publicação realmente bem interessante para quem gosta de quadrinhos de horror. Temos ainda, galera, Separados da Dark Side Books, que conta com roteiros do Scott Snyder lá no seu início de carreira, e é um quadrinho de terror de altíssima qualidade. Ela é ambientada ali nos anos 30, onde existiam vários músicos transitando pelos Estados Unidos, e um garotinho que também é músico, ele vai em busca do pai, que acabou simplesmente abandonando a família, até que ele encontra um cara misterioso, um senhor, que ele simplesmente mata viajantes. Uma história realmente com bastante apreensão, com bastante suspense e terror. Fica a dica desse quadrinho aqui. Tartarugas Ninja Volume 2, material da editora Pipoca e Nanquim, dando continuidade nessa série muito divertida. Como eu costumo dizer, se você gostava do desenho animado dos anos 90 das Tartarugas Ninja, com certeza você vai curtir essa publicação, porque a vibe é basicamente a mesma. Tem a participação do Cérebros também, um personagem marcante das HQs independentes lá nos Estados Unidos, e traz todo aquele lance ali, das tartarugas enfrentando novos vilões, homenagens a Jack Kirby, entre outros artistas. Material realmente de bastante qualidade. Incal da editora Pipoca e Nanquim, trazendo 2 grandes mestres dos quadrinhos, Jodorowsky e Moebius. É considerado, inclusive, a maior obra de ficção científica dos quadrinhos. Eu particularmente discordo, mas, enfim, quem sou eu, nós temos uma história em que o The Fool, é um investigador de baixa categoria que acaba se envolvendo com um Incal, que tem poderes sobrenaturais. E aí você entra em questões políticas, religiosas, um mercenário ali que é o metabarão, romance, sexo. É uma história um tanto viajada, assim, mas que é muito criativa e tem um universo imenso que acabou até sendo expandido com outras publicações como Tecnopapas, A Casta dos Metabarões, que eu espero que inclusive a editora Pipoca e Nanquim traga para o Brasil. Já está em pré-venda o Antes do Incal e também o Incal Final, que são as continuações aí, uma que veio antes, outra que vem depois, enfim, de Incal. Fica a dica desse material para vocês. Mágico Vento, O Retorno, Volume 1, A Noite do Cometa, publicação da Mitos Editora. O Mágico Vento teve a sua série finalizada lá na Itália e eu acho que foi 9, 10 anos depois,
O Mágico Vento retorna pelas mãos do criador para mais algumas aventuras. Eu resenhei esse primeiro volume aí, galera, eu indico para vocês, quem não conhece o Mágico Vento, com certeza vai curtir essa pegada de faroeste com tons sobrenaturais. Você não precisa ter lido nada antes para ter uma compreensão do que vai se passar nesta edição. Material realmente muito bacana da editora Mitos. Zenith, material da Risco HQs Independentes. Um trabalho curtinho que vai trazer uma poesia num trabalho artístico simplesmente maravilhoso. Está linda a edição, a composição de páginas, a diagramação, tá tudo simplesmente sensacional. A colorização também, realmente um quadrinho nacional de muita qualidade. Eu não posso falar muito porque é realmente uma história muito curta, mas teve resenha aqui no canal Central HQ. Se você tiver curiosidade, assiste aí. A Casa de Paco Roca, quadrinho espanhol que sai no Brasil pela editora Devir. Nós temos algumas lembranças desse quadrinista que trazem à tona a história de uma família que acabou perdendo o patriarca e precisa resolver as questões ali que envolvem os bens pessoais do falecido, principalmente uma casa onde a família acabava passando as férias. E aí vem toda aquela carga sentimental, as lembranças. Realmente é um trabalho bem sensível e interessante do Paco Roca. Entrou fácil aí para minha lista de melhores. Eu Fui um Garoto Gorila, publicação da Veneta, material de Fábio Vermelho, quadrinho underground, muito divertido, uma história ambientada ali na década de 50, onde um garoto todo tímido acabou recebendo uma injeção que continha DNA de um macaco, né? Ele tinha uma determinada doença, o médico que estava fazendo algumas experiências achou que poderia curá-lo, mas acabou transformando ele num gorila, e aí diversas mortes acabam acontecendo ali na pequena cidade, e é realmente um trabalho muito bacana e que representa bem o estilo de quadrinho underground. As Grandes Aventuras de Tex, volume 8, A Cruz Trágica, da editora Mitos, coleção aí que vai até o volume 12, se não for estendida, né? Onde nós temos um Tex mais bruto, mais cru, sarcástico, irônico e até mesmo mentiroso, né? Eu até quando fiz a resenha me surpreendi, mas o pessoal comentou que esta é a criação original realmente do Tex. De qualquer forma, o Tex é convidado por um amigo dele, que é oficial no exército canadense, para investigar algo muito estranho que vem acontecendo. Eles encontram pessoas pregadas numa cruz, pessoas brancas, com flechas no corpo, né? Eles acreditam que seja algum ritual indígena e essas pessoas são soltas nessas cruzes descendo um determinado rio. Existem vários interesses por trás do que está acontecendo, eu não vou falar para não soltar spoilers, mas tem a resenha aqui no canal e é realmente um trabalho bem interessante. A seleção de histórias das Grandes Aventuras Tex realmente está de primeira qualidade. Graphic Noir Jersey, publicação do Immigrant, material que é distribuído pela Script Editora, e que trabalho artístico. Eu falei, né, no vídeo resenha, é o Paul Pope brasileiro. Ele aproveita as músicas, parece que ele cria uma trilha sonora nos quadrinhos, é sério. Ele aproveita o letramento, ele tem uma dinâmica para a parte de ação. É uma história que envolve um mercenário novato que precisa pegar uma determinada maleta que está em disputa entre dois grupos rivais mafiosos, e é realmente um trabalho muito interessante. Esse cara aí, ele vai chamar bastante atenção, hein? Fiquem ligados no nome dele, o Imigrante. Não sei se ele vai usar o nome verdadeiro dele, por enquanto esse é um pseudônimo, mas fica a dica desse quadrinho para vocês. Samuel Stern, da Grafite Editora, quadrinho italiano que chega ao Brasil rivalizando com o investigador de pesadelos, o Dylan Dog. O Samuel Stern, ele é basicamente um exorcista, inclusive ele tem um padre que colabora com ele em ações sobrenaturais. Nós vamos ter uma garotinha que acaba sendo possuída por um demônio, existem ali um drama familiar muito grande envolvendo essa garota, então realmente iniciou com o pé direito a publicação de Samuel Stern aqui no Brasil, lembrando que o volume 2 já está lá no Catarse para poder ser financiado pela Grafite Editora. Red Sonja, A Balada da Deusa Ruiva e a Sombra do Abutre, publicação da Pipoca e Nanquim, material que vai trazer grandes nomes dos quadrinhos, Roy Thomas, Casas e também Esteban Maroto.
Uma espécie de ano 1 da Red Sonja, que traz também o único conto escrito por Robert Howard, trabalho artístico sensacional, as cores, né, utilizando o preto, branco e o vermelho, mas um vermelho mais arruivado, vamos dizer assim, realmente traz aí uma história redondinha da Red Sonja, publicação que eu indico para vocês. Podrão Aniquilação, do Pablo Carranza, material divertidíssimo, trash de primeira qualidade, que inclusive faz várias homenagens à cultura pop e aos filmes dos anos 80. Nós temos a disputa entre duas barracas ali. Nós temos a de comida chinesa e o Podrão Lanches. É da Galego Lanches, na verdade, mas é uma zoeira ali. E eles querem, obviamente, vender mais. Olha o outro como concorrente, até que eles acham uma maionese brilhante. E essa maionese, ela é viciante, pô, brilhante, é uma coisa radioativa, né? E as pessoas não param de comer aquilo. E é zoeira pra todo que é lado, mortes, coisas gore, tem a monga que aparece dentro da história, aquela mulher que se transforma em gorila, realmente um quadrinho divertidíssimo, fica a dica pra vocês, até o link aqui tá na descrição desse vídeo. Agora, nova série, volume 1 e volume 2, publicação da Mitos Editora, trazendo as histórias mais modernas do espírito da Machadinha. Você também não precisa ter lido as histórias anteriores, existe ali flashbacks, explicações sobre inclusive os personagens, os vilões que dão as caras nessa trama que foram apresentados exatamente no início do Zagor, lá nos anos 60. A publicação Zagor Classic também sai pela Mitos Editora. E são histórias mais dinâmicas, mais ágeis, né? Sem aquele tom um pouquinho mais bobinho que você encontra nas histórias dos anos 60, que particularmente eu gosto. Então, eventualmente, a pessoa que torce o nariz para as histórias mais antigas, você tem a opção agora das histórias mais modernas do Zagor. Publicação realmente que veio para ficar. O Habitante das Trevas, livro ilustrado por Salvador Sanz, esse argentino desenha demais, publicação da Script Editora, que já lançou outra obra aí de Lovecraft, ilustrada também pelo Salvador Sanz, tem o formato widescreen, uma publicação que vai trazer um dos contos mais interessantes de Lovecraft com a arte sensacional do Salvador Sanz. Dá para fazer uma coleçãozinha aí, eu espero que a Script traga outras obras ilustradas aí pelo Salvador Sanz, ambientando todos os contos aí do H.P. Lovecraft. E para finalizar, trilogia Gatilho, de Carlos Stephan e Pedro Mauro, publicação em volume único da editora Pipoca e Nanquim. Esse material saiu de forma independente em 3 partes, né? Afinal, trata-se de uma trilogia. E agora nós temos essa obra em volume único, totalmente colorida. Uma história que envolve uma linhagem familiar com vingança. É uma publicação realmente bem interessante, que bebe ali do western spaghetti, uma história que prende a atenção, os desenhos do Pedro Mauro são sensacionais, uma história muito bem escrita que não deixa nada a dever para as histórias de faroeste lá dos Estados Unidos ou até mesmo as mais famosas, que são as italianas. Bom, galera, é basicamente isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e se você for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Um abraço para todos e fui!